biomarcadores. Né? Bom, eu tenho amigos que fizeram transplante de medula óssea, que tinham linfoma e ficaram curados, quer dizer, depois de 5, 6, 7 anos. Então, quantos anos depois a pessoa pode ser considerada curada daquele evento? Tradicionalmente a gente diz 5 anos. Mas assim, nós já temos hoje pacientes que eu transplantei há mais de 18 anos, na literatura já tem mais de 30 anos. Né? Então, depois de 5 anos é considerado curado. Agora, há uma confusão porque se fala de leucemia é câncer do sangue. Não é exatamente isso, né? Isso é uma coisa que ficou generalizada erradamente. A leucemia, na verdade, começa dentro do tutano, que nós chamamos de medula óssea, que é a fábrica do sangue. Então, essas células crescem dentro do tutano e depois vão para o sangue. Por isso, essa confusão. Porque, na verdade, a maneira como nós fazemos o diagnóstico é pelo sangue, né? Através de uma amostra. Você está lançando aqui células-tronco. Como coletar, processar e criopreservar. Celso Matsumoto, Sally Mitsukami Matsumoto, é minha esposa. É sua esposa. Carlos Alexandre Ayoub. Que inclusive está na plateia aqui. Cadê o Ayoub? Eu sabia que era você. Mas, quer dizer, a Sally participou do livro, da pesquisa com você. Você não podia nem dar uma desculpa. Meu amor, hoje eu vou passar a noite trabalhando, porque ela estava também. Não, é que ela tem a formatura da minha filha e alguém tinha aqui na formatura. Então ela acabou indo. Por isso que não pôde vir. Como é que está a situação do negócio das células-tronco em relação à igreja, por exemplo? Também vou aproveitar e jogar essa pergunta para Elba. Como é que fica isso em relação à posição da igreja? Acho que a igreja ainda tem... se percebe que quando se diz que um ser humano é gerado após a concepção, nem sempre isso talvez seja realidade, porque o encontro de um óvulo com um espermatozoide, se ele não se desenvolver, não formar um blastocisto e depois um embrião, ele não vai gerar um ser humano. Então, e as células-tronco que se utiliza é nessa fase bem embrionária. Então, o conceito é muito dúbio, porque na hora que se remove essas células, se para o crescimento dessas células, ela não vai virar um embrião, então não vai virar um ser humano. Então, há essa confusão talvez que exista entre ciência e igreja, em que a igreja acha que o ser humano é criado ao momento da concepção e talvez os cientistas achem que não, que seja numa fase mais em que as células se diferenciam e virem um embrião. Como é que... Elba, o que você... Desculpa, Perdão? cientista, com todo respeito a ele. Você ia me perguntar, desculpa, Ju. Era sobre... essa posição tão não científica, tão conservadora da igreja e que pode limitar a cura de uma série de doenças, não é um pensamento radical demais? Eu não acho, Ju, desculpa. Eu acho que a concepção é feita no ato. Quando você faz, a criança já está, a vida já está. Então, eu acho que você tirar uma vida para matar uma criança para dar outra vida não tem sentido nenhum. Aliás, eu sou contra qualquer situação dessa coisa de... Eu não sou a igreja, eu sou uma fiel. Mas eu sou a igreja também porque eu tenho fé. Mas eu não sou padre, não sou bispo, não pertenço... A minha opinião é humana mesmo, humanitária, assim, a consciência do Cristo. Eu acho que não devia, não. Eu acho que a ciência devia tentar outros modos de buscar outras células, de outras maneiras, que eu acho que é possível. Pela pele, já li várias coisas sobre isso. Porque é na concepção que a vida está. A partir dali, não é um bolo de células virando, não. Há um feto ali, há uma vida ali, já naquele instante que concebe, a vida já está ali. Mas eu acho que o que se pega são aquelas que não vingaram, não é? Exato. São as que não vingaram, são as sobras. Exato. São as sobras. Aí essa parte eu já não entendo. Então... Não, pelo que eu sei, você não usa... São células que vão ser descartadas. Você usa as células que seriam descartadas. Exato. Não seriam utilizadas. Exato. Né? Pelo menos talvez eu esteja falando uma bobagem, mas eu acho que é isso sim, que só se usa o que não vingou. Né? Quando é que você começou a se interessar pelo assunto das células-tronco?
foi quando eu fui fazer minha residência especializada, que a gente chama de fellowship, em Seattle, estado de Washington. E lá eu conheci vários pesquisadores que hoje são pessoas muito famosas na literatura e que nos encaminhou para essa área que nessa época, em 1990, estava ainda iniciando no mundo inteiro, né? Então nós pegamos um momento de crescimento das células-tronco. Né? Vou fazer uma pergunta de ficção científica. Se a célula congelada, ao descongelar, volta a ter as mesmas propriedades, não dá para congelar a pessoa toda? Então, isso existe em alguns centros. Existe no Arizona, um centro, e outro em Michigan. E se congela o ser humano completo. E o processo é um pouquinho diferente desse de nitrogênio líquido. Se usa um processo chamado vitrificação, em que o indivíduo dado como morto se injeta anticoagulante e se coloca uma substância coloide que vai provocar a vitrificação dos tecidos. Feito isso, aí sim é colocado numa câmara que contém nitrogênio líquido e a pessoa é colocada de cabeça para baixo, porque se acredita que se acabar o nitrogênio, a parte de baixo ainda vai estar com... A cabeça ainda vai funcionar. Vai funcionar. Mas isso é mais aquele negócio da criogenia, é isso? Da criogenia. Não, mas fora disso não há nenhuma experiência científica nessa área, né? Não existe. Morreu antes ele do que eu. Eu conversei aqui com o Dr. Celso Matsumoto. Celso, parabéns, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado pelo livro, que é publicado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Instituto de Educação e Ciências, e a editora Ateneu. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Parabéns.